Vamos de informação, vamos de história, vamos falar de resiliência, vamos falar de Cuba. A independência de Cuba é uma história marcada pela resistência ao colonialismo espanhol e pela intensa interferência dos Estados Unidos nos destinos da ilha, tanto antes quanto depois de sua libertação. Após séculos de domínio espanhol, os cubanos finalmente conquistaram sua independência em 1898. Após uma série de rebeliões e a intervenção decisiva dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana. No entanto, o fim da presença colonial espanhola trouxe consigo a imposição da influência norte-americana sobre Cuba, que viria a moldar de maneira drástica sua história política, econômica e também social. Apesar da independência formal, conquistada em 1902, Cuba permaneceu sob o controle indireto dos Estados Unidos, que estabeleceram uma relação neocolonial através da Emenda Platt, incluída na nova Constituição cubana. Essa emenda permitia aos Estados Unidos intervir em Cuba a qualquer momento que julgasse necessário para proteger seus interesses, garantindo na prática a continuidade de uma dominação econômica e política. Durante as primeiras décadas do século XX, as empresas norte-americanas dominaram setores essenciais da economia cubana, como o açúcar, o tabaco e a infraestrutura, enquanto a maioria da população cubana vivia em condições de pobreza e de desigualdade extremas. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara e outros revolucionários, foi o ponto de virada na relação entre Cuba e os Estados Unidos. Em 1959, o regime ditatorial de Fulgêncio Batista, que havia sido apoiado pelos Estados Unidos, foi derrubado e os revolucionários tomaram o poder. A partir de então, o novo governo cubano começou a implementar reformas radicais, incluindo a nacionalização de propriedades e empresas norte-americanas. A reforma agrária e a promoção de políticas sociais voltadas à educação e à saúde foram também medidas muito fortes. Essas medidas desafiavam diretamente os interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos, que viam o surgimento de um governo socialista a apenas 150 quilômetros de sua costa. Via isso como uma ameaça direta à sua hegemonia em toda a América Latina, diga-se de passagem. Em resposta à Revolução Cubana, os Estados Unidos adotaram uma série de políticas agressivas contra o governo de Fidel Castro, que continuam a afetar Cuba até hoje. Esses esforços variaram desde embargos econômicos severos até tentativas explícitas de desestabilização e assassinato de líderes cubanos. Entre as ações mais notórias, podemos destacar aqui algumas, que eu vou falar aqui para vocês. Vamos aqui à primeira, o embargo econômico. Logo após a Revolução Cubana, os Estados Unidos impuseram um embargo comercial a Cuba em 1960, proibindo a exportação de qualquer mercadoria norte-americana para a ilha. Esse embargo foi ampliado e formalizado em 1962, tornando-se um bloqueio completo que impediu Cuba de acessar mercados internacionais controlados pelos Estados Unidos, além de cortar o fornecimento de produtos essenciais como petróleo e alimentos. O embargo teve efeitos devastadores na economia cubana, dificultando o desenvolvimento industrial e agrícola do país e afetando a vida cotidiana dos cubanos. Vamos aqui para uma segunda grande intervenção, que foi a invasão da Baía dos Porcos em 1961, uma tentativa de derrubar o governo revolucionário. A CIA organizou e financiou uma invasão por forças exiladas cubanas na Baía dos Porcos. Isso em abril de 1961. O objetivo era desencadear uma revolta interna contra Fidel Castro, mas a invasão foi um fracasso retumbante. As forças revolucionárias derrotaram os invasores em menos de 72 horas, consolidando o poder de Castro e aumentando a desconfiança e a hostilidade entre Cuba e os Estados Unidos. Não poderia ser diferente. Sabotagens e operações secretas. Além da invasão, os Estados Unidos e a CIA organizaram várias operações de sabotagem contra Cuba.
A Operação Mongoose, lançada em 1961, visava desestabilizar o governo cubano por meio de ações clandestinas, como a destruição de plantações de açúcar, ataque a fábricas, a tentativa de criar o caos econômico na ilha. Essas operações tiveram um impacto significativo na economia cubana, já severamente afetada pelo embargo. Mais uma maldade: tentativas de assassinato de Fidel Castro. Os Estados Unidos é um país bandido. Um dos aspectos mais conhecidos da hostilidade dos Estados Unidos contra Cuba foi a série de tentativas de assassinato contra Fidel Castro. Estima-se que a CIA tenha tentado matar Castro mais de 600 vezes ao longo de sua vida. Essas tentativas incluíram planos extravagantes como o uso de charutos envenenados, roupas de mergulho contaminadas com toxinas, explosivos disfarçados e até tentativas de envenenar sua comida. Embora nenhuma dessas tentativas tenha sido bem-sucedida, elas evidenciam o compromisso dos Estados Unidos em remover Castro do poder a qualquer custo. E tem mais maldade, tem mais terrorismo. Lei de ajuste cubano e asilo automático. Em 1966, os Estados Unidos promulgaram a Lei de Ajuste Cubano, que concedia asilo automático a qualquer cubano que chegasse aos Estados Unidos. Isso criou um incentivo para que cubanos arriscassem suas vidas tentando chegar à Flórida em embarcações precárias, na esperança de obter residência legal nos Estados Unidos. A política diferenciada de imigração reforçou as tensões entre os dois países, com Cuba acusando os Estados Unidos de incentivar a imigração ilegal e desestabilizar o país ao encorajar a fuga de seus cidadãos. Lei Helms-Burton, 1996. Essa legislação ampliou o alcance do embargo, permitindo que os Estados Unidos punissem empresas estrangeiras que fizessem negócios com Cuba. A Lei Helms-Burton foi um marco na política de isolamento de Cuba, pois buscava internacionalizar o embargo, pressionando outros países a aderirem à política norte-americana. Além disso, a lei também impedia o levantamento do embargo, até que houvesse uma transição democrática no país, endurecendo ainda mais as condições para qualquer negociação com Cuba e os Estados Unidos. Quer mais? Vem mais coisa aí. A Rádio e TV Martí. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criaram emissoras de rádio e televisão especialmente para transmitir propaganda anticomunista para Cuba. O objetivo era minar o apoio popular ao governo de Fidel Castro. Mas essas transmissões, conhecidas como Rádio Martí e TV Martí, eram frequentemente bloqueadas pelo governo cubano. Apesar de terem um impacto limitado dentro da ilha, essas transmissões evidenciam os esforços contínuos dos Estados Unidos para influenciar a opinião pública cubana. A soma dessas ações criou uma situação de isolamento para Cuba, agravada pelas dificuldades econômicas internas e pela dissolução da União Soviética, que durante décadas foi o principal parceiro econômico e apoiador financeiro de Cuba. O colapso do bloco socialista, no início dos anos 1990, deixou Cuba ainda mais vulnerável, resultando em uma grave crise econômica conhecida como o período especial, caracterizada pela escassez de alimentos, energia e produtos básicos. Hoje, Cuba continua a enfrentar os efeitos do embargo econômico que permanece em vigor, apesar de algumas tentativas recentes de normalização das relações durante o governo de Barack Obama. O embargo e as sanções dos Estados Unidos afetam diretamente a capacidade de Cuba de importar alimentos, medicamentos e tecnologia e limitam seu acesso a mercados financeiros internacionais. Isso agrava as dificuldades econômicas do país, contribuindo para a pobreza e a falta de infraestrutura adequada. Em resumo, a independência de Cuba, conquistada após anos de luta contra o domínio espanhol, foi seguida por décadas de interferência e perseguição dos Estados Unidos. O embargo econômico, as sabotagens, as tentativas de assassinato, a invasão da Baía dos Porcos e a legislação punitiva, como a Lei Helms-Burton, demonstram o esforço contínuo dos Estados Unidos, este país terrorista,
em desestabilizar o governo cubano. Essas ações não apenas prejudicaram o desenvolvimento econômico e político de Cuba, mas também consolidaram uma relação de antagonismo que persiste até os dias atuais. Estudem, analisem, pesquisem e vocês irão consolidar tudo isso que eu falei aqui com riquezas de detalhe. Agradeço a todos que me acompanham e que me honram com a sua audiência. Muito obrigado. O compromisso do meu canal é trazer sempre assuntos relevantes e importantes para que sejam debatidos, para que sejam lançados para a maioria das pessoas e trazer esclarecimento. Essa é a nossa missão, essa a nossa visão, é isso que nós queremos, é por isso que nós estamos aqui nesse canal. A todos vocês, eu só tenho que agradecer e muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.